Devoradores de Estrelas chegou aqui nos cinemas brasileiros em março e já se provou um grande sucesso, já que na semana passada o filme bateu a marca de 600 milhões de dólares na bilheteria mundial. E não é pra menos, né? Eu não sei vocês, mas quando eu assisti esse filme eu saí do cinema com um quentinho no coração, que assim, eu sei que a gente ainda tá em maio, mas eu já posso me arriscar a dizer que ele é um dos meus filmes preferidos desse ano. Eu sei que eu demorei um pouquinho pra gravar esse vídeo, mas a verdade é que eu tava degustando ainda esse filme, eu queria fazer um vídeo com tudo muito bem apurado na minha cabeça. E eu já quero pedir desculpa antemão caso você esteja escutando um barulho de serra elétrica, mas infelizmente não tem como eu gravar no silêncio com esse bairro extremamente barulhento. E por que eu quis degustar tão bem esse filme antes de gravar um vídeo? Porque eu quero destrinchar essa história, esse filme inteirinho para vocês, como se fosse uma análise sintática da língua portuguesa mesmo, porque eu quero provar para vocês dois pontos. O primeiro deles é que para um filme ser marcante, para um filme ser bom, ele não precisa necessariamente ter uma história densa, ser um filme de drama. Ele pode muito bem ter uma história simples e ser muito bem executado. E o segundo ponto é que dá sim para você adaptar uma história literária para o audiovisual sem perder a essência que o autor quis colocar ali em seu próprio livro. Eu tentei ao máximo usar todas as informações encontradas em todos os trailers disponíveis oficialmente sobre esse filme para que não tivesse nenhum spoiler, mas obviamente que uma hora ou outra isso vai ser inevitável. Então eu só te peço que, se caso você não tenha assistido esse filme ainda, você vá lá assistir, mas desde que você volte aqui para assistir esse vídeo e conversar comigo nos comentários se você achou tudo isso que eu vou falar também. E se você chegou por aqui agora, permita-me me apresentar antes de qualquer coisa. O meu nome é Sheila Almendros, eu sou jornalista, eu sou estudante de cinema e por aqui eu falo sobre filme, série, livros, sobre várias coisas que eu consumo, também sobre comportamento e tudo que for coerente pra gente debater aqui, eu sempre acabo trazendo um vídeo a respeito. E uma coisa que eu acho que nessa altura do campeonato todo mundo já deve estar sabendo é que Devoradores de Estrelas, ele é na verdade um livro escrito em 2021 por Andy Weir, que nada mais é que um dos autores que está em ascensão no momento aí. Ele é um queridinho não só do mundo literário, mas também de Hollywood, já que Devoradores de Estrelas é uma outra obra aí dele que está sendo adaptada para o audiovisual. O primeiro foi Perdido em Marte, que também foi um sucesso de bilheteria. Só que uma curiosidade que eu acho que poucas pessoas ainda sabem é que este livro ele teve os seus direitos para adaptação comprados pelo Ryan Gosling antes mesmo da data de estreia do livro. E a ambiguidade dessa obra já começa logo aí. Na mesma medida em que as coisas aconteceram muito rápidas para o Andy Weir, as coisas aconteceram bastante devagar e no ponto certo para a adaptação dessa obra. Porque, afinal de contas, antes mesmo de ter lançado o livro, ele já tinha vendido seus direitos, porém, o Ryan Gosling e toda a sua turma lá de produtores, diretores e etc. demorou basicamente uns 5 anos para fazer toda essa adaptação acontecer. E fazendo um paralelo entre o livro e o filme, coisa que eu costumo fazer aqui no meu canal com outras obras também, caso você tenha interesse, é que, diferentemente do filme, o livro ele é muito mais focado em teses científicas, em uma linguagem mais científica. Ele também se baseia muito em física, química e até mesmo em engenharia. Além da obra ser toda narrada em primeira pessoa. É o próprio Gracie que conta essa história pra gente no livro. E diferentemente do livro, o filme ele já simplifica muito as coisas por N questões. A primeira delas é que, óbvio que isso é praticamente uma regra do audiovisual. Um livro ele precisa ser muito bem detalhado para a gente fazer a imersão nele. Já o filme, a gente tem um artifício muito bom chamado subtextos. Então, a gente não precisa necessariamente que o protagonista ou qualquer personagem conte com detalhes as coisas, porque a gente tem o visual ao nosso favor. E sabe aquela frase bem clichêzona e bastante famosa de que uma imagem fala muito mais que 1000 palavras? Tá aí, é exatamente isso que acontece com uma adaptação audiovisual.
E um outro ponto que é muito crucial para esse tipo de história é a simplificação da narrativa, justamente para que, se você é, assim como eu, 100% humanas, você consiga entender a história, mesmo que todo aquele embasamento científico ainda esteja presente na narrativa do filme. Então, assim, você consegue, no filme, entender que nós temos um problema aqui e um cientista está indo numa missão para o espaço para resolver esse problema. Ponto. Em ambos os formatos da história, nós somos apresentados a Ryland Grace, o único sobrevivente de uma missão espacial de emergência, e essa missão precisa dar certo de qualquer jeito, pois a vida na Terra depende 100% disso. Mas quando Grace acorda lá no espaço, ao lado de 2 cadáveres, ele não faz ideia do que está fazendo lá e nem tampouco de quem ele e aquelas pessoas mortas são. A sua memória vai voltando aos poucos, e na medida que elas voltam, nós vamos também descobrindo junto com Grace sobre o seu passado e como toda aquela missão foi desenhada e executada. Só que claro que, como em toda história bem estruturada, as coisas não são tão simples como parecem e sempre tem algo pior que pode acontecer para atrapalhar. E um personagem inusitado aparece para deixar tudo mais leve para a vida espacial de Grace. Personagem esse crucial para nos revelar a grande moral da história. Antes de começar a falar sobre qualquer coisa técnica desse filme, eu acho que vale ressaltar a grande importância que é o Ryan Gosling ter decidido ele mesmo interpretar o Grace. Assim como o personagem principal, o ator ele tem esse humor sagaz na medida certa e que a gente pode ver presente em praticamente quase todos os papéis que ele interpreta. E a partir disso, a gente já pode passar aí pro primeiro ponto crucial desse vídeo, né? Por que essa história tão simples pode se tornar um dos filmes mais legais que você vai assistir esse ano? Por que um filme, para ser bom, ele não precisa ser sério e cheio de dualidades? Nós temos aqui uma história muito básica, que consiste em: a Terra está morrendo, nós temos um cientista que consegue encontrar a cura deste problema, ele vai até o espaço para fazer, né, esse problema se tornar uma solução. Lá ele encontra uma pessoa inusitada que vai ajudá-lo a resolver determinados problemas e ele vai cultivar uma amizade nada convencional. Simples, certo? Mas um filme bem executado, com uma moral simples, é o que você precisa para constituir um filme bom. E um filme bom é aquele que consegue prender a sua atenção a todo minuto, não importa o quanto de tempo ele vai precisar para te contar essa história. E ele faz isso por uma coisa muito simples que é chamada identificação. Seja com a história, seja com o personagem, seja com o baile todo. Você quer ver como? Estrutura narrativa, engenharia de informação. O filme, assim como o livro, ele se apoia numa coisa muito fundamental que se chama revelação progressiva da memória. E, tecnicamente, isso se aproxima de uma narrativa anacrônica fragmentada, ou seja, ele desconstrói aquela narrativa tradicional que estamos acostumados a ver nos filmes, de começo, meio e fim. E para isso a história usa e abusa de flashbacks como dispositivo epistemológico. Você já ouviu falar disso? É algo como conhecer a origem, a estrutura, métodos e validade do saber. E a função desses flashbacks na narrativa é contar pra gente, assim, com uma piquititica porcentagem, coisas que aconteceram para que o Grace estivesse ali naquela missão. E aqui que aparece a principal curiosidade de como essa história foi montada. Foi deixado de lado aquele drama clássico dos filmes para construir uma narrativa muito mais próxima de um método científico. E eu vou me aprofundar sobre isso daqui a pouquinho, peraí. A gente pode comparar essa estrutura narrativa com o filme A Chegada, de Denis Villeneuve, que usou o tempo fragmentado como um tema praticamente filosófico. E em ambos os filmes, a narrativa avança conforme o personagem vai descobrindo as coisas, como um processo cognitivo mesmo, sabe? Dramaturgia baseada em problema. Diferentemente de uma estrutura de roteiro padrão que nós estamos acostumados a ver, com aquele conflito seguido de um clímax até chegar a uma resolução, Devoradores de Estrelas opera em ciclos, como um método científico que mencionei agora há pouco, que é formado por problema
E aí, quando se tem esse problema, é feita uma hipótese em cima desse problema, que em seguida são feitos testes para ver se essa hipótese pode rolar ou não, e se houver uma falha, aí sim nós temos um ajuste. Você está entendendo o que temos aqui? É basicamente uma tradução direta de um método científico para uma narrativa dramática. E tudo isso serve para criar vários ganchos de atenção na gente, como microclímax sucessivos, porque em vez de um grande clímax central, ele vai fatiando esse ponto de atenção crucial para nos manter ainda mais atentos na história. E isso cria no público uma atenção baseada em uma incerteza. A gente só não sabe se é de um conflito humano ou técnico, mas que foge mais uma vez daquele padrãozão. Um filme que usa muito desse artifício, olha só que coisa, Perdido em Marte, do mesmo autor, só que com uma dose mais exagerada de humor e um ritmo bem mais acelerado. Mise-en-scène, o espaço funciona como um sistema. Em Devoradores de Estrelas, todos os cenários, seja a nave, seja o espaço, ele é muito mais usado como um sistema, para que a gente entenda assim, basicamente junto com o personagem principal também. E isso faz com que o mise-en-scène seja completamente modificado. Porque os objetos são enquadrados pela sua função, não necessariamente por uma estética. Você percebe que o robô que dá suporte médico ao Grace, por exemplo, ele só aparece quando ele vai ser realmente usado. E o espaço também funciona da mesma coisa. Ele só vai aparecer para fazer parte de um contexto de cena, não só para ter uma cena bonita ali no filme. E a blocagem do personagem segue essa lógica operacional como um bom filme de espaço, porque ele segue à risca a veracidade desse ambiente espacial. E a gente bem sabe que em um bom filme espacial isso precisa ser muito bem respeitado justamente para a gente entrar no clima da história. Já o espaço é apresentado no filme quase didaticamente, dando uma engenheirada na ficção científica. Sabe onde a gente vê esse tipo de estrutura também? No filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, só que com uma diferença importante. O Kubrick, ele usa o espaço para gerar transcendência e estranhamento. Já em Devoradores de Estrelas, o espaço nada mais é que apresentado como uma incógnita, já que ele está lá para descobrir a solução de um problema. Outro ponto que a gente precisa tirar o chapéu é toda a construção do cenário de Devoradores de Estrelas, porque eles dispensaram o uso de UGC no filme. E tudo foi feito com efeito prático, com a ajuda principalmente de LEDs, construção de cenários reais e nada de chroma key. A gente percebe logo de imediato que tem alguma coisa muito mais agradável aos olhos. E assim, é lógico que eles usaram de alguma forma algum efeito especial, mas foi muito mais para dar uma refinada nas cenas do que propriamente para construir algo do zero. Construção do outro, design e linguagem. É inevitável não mencionar essa entidade não humana que é o Rocky, né? Que é um personagem fundamental para trabalhar este problema muito presente em filmes de ficção não científica. Como representar alteridade sem cair em antropoformismo total. A história ela encontra uma maneira muito peculiar de mostrar pra gente que é possível conhecer algo que é muito diferente do que nós estamos habituados, sem tentar humanizar algo que não é humano. Deu para entender? Em um resumo bem cru, você acaba se apegando a uma grande aranha de pedra. E como que eles fizeram isso? Eles utilizaram design sonoro como linguagem em vez de um diálogo tradicional. E graças a Deus eles não caíram naquela pieguice de ter um extraterrestre falando diretamente em inglês em um passe de mágica. E tudo isso não acontece com pura mágica. Na verdade, os padrões repetitivos que permitem ao espectador aprender a comunicação deles junto com eles mesmos. Como, por exemplo, às vezes que o Rocky diz pergunta no final de cada frase, já que ele não tem entonação de voz como nós. E como o Rocky não tem sequer feições emocionais, essa falta de expressividade facial é compensada com um ritmo de interação mais singular. E essa relação, essa comunicação entre eles, é construída através de um processo de decodificação que eles inventaram ali na hora, abandonando totalmente a conexão emocional imediata. Porque é desnecessário nessa narrativa mesmo, pelo menos no começo, já que o primeiro contato entre eles é 100% sem emoção, só por curiosidade mesmo. Montagem e ritmo, o corte no momento ápice. A montagem de Devoradores de Estrelas é a principal responsável
pela construção do clímax desse filme. E como que eles fizeram isso? Com esses cortes temporais bem abruptos e em processos bem repetitivos. Quando a gente acha que tá tudo começando a ficar igual ali naquela cena do presente, nós somos levados a mais uma fatia de lembrança do Grace surgindo. Esses flashbacks também sofrem esses cortes brutos. Quando a gente acha que finalmente a resposta vai chegar, quando a gente acha que finalmente aquela dúvida vai ser sanada, eles cortam imediatamente a cena e volta para aquele momento presente. Esse ritmo é bastante curioso porque ele se torna tão rápido quanto uma rotina científica, mas lento o suficiente para criar uma incerteza na gente. Foi uma forma fenomenal que o roteiro criou para alinhar o tempo do espectador com um suposto experimento. A contenção de emoções na atuação. Uma coisa que você consegue perceber em todo filme do Ryan Gosling é que ele vai de 0 a 10 nas emoções, mas sem se esforçar muito. E isso é muito básico em praticamente todos os personagens dele. Ele consegue reter as emoções de uma maneira muito fria. E você pode ver isso tanto em Blade Runner como até mesmo em Barbie. É também muito curioso a forma como ele consegue transmitir emoções com uma certa frieza, como a gente pode ver, por exemplo, em La La Land ou até mesmo em Drive. E é uma atuação bem bivalente. E em Devoradores de Estrelas, por mais que o personagem ele tenha todos os motivos do mundo para ter explosões emocionais, ele não tem. E isso o Ryan Gosling tira bem de letra. Porque a intenção, no fim das contas, é fazer que fique mais visível pra gente o raciocínio dele sem ruídos. Como ele pensa, como ele testa, como ele reage diante do problema. Isso é feito através do famoso subtexto que eu falei lá no começo do vídeo, lembra? O emocional dele não é nada explícito, mas vai ficar muito bem explicado lá no final do filme. E o personagem aproveita também para usar o humor como descarga de tensão, porque isso nem faz parte da personalidade do protagonista, se você notar. Isso fica bem claro nas cenas do passado dele, por exemplo. Enquanto ele era ali somente um professor, ele se mostrava uma pessoa desacreditada na sua própria capacidade. E mesmo que isso soe meio limitado, a ideia não é criar uma densidade psicológica, mas sim mostrar para o público bem cautelosamente que o Grace é só uma ferramenta, um solucionador de problemas, não importa o que ele sente ou o que ele pensa. Identificação por meio de conflitos. Dentro de uma boa história, de um bom roteiro, seja ele adaptado ou não, o que vai fazer com que o público se sinta muito bem ao assistir aquela história, independentemente de quanto tempo ela vai precisar ter para ser contada, é como que o público vai se sentir, quais os sentimentos que aquele filme vai te proporcionar e o quão você vai se identificar com tudo aquilo que você está assistindo. E a forma como esse filme te conecta, fazia muito tempo que Hollywood não produzia algo do tipo. Que é você esquecer completamente a pose do herói, para colocar um cara comum, um professor de física, para te fazer se sentir empático. Em momento algum você se preocupa que a Terra está prestes a ser devastada. Tanto Grace quanto Rock, eles te conquistam tanto que você fica o tempo todo preocupado com eles e não com a missão. E raramente os atos de heroísmo são deixados de lado no cinema. O cinema parece depender de heróis. E no filme, o próprio Grace questiona sua coragem, principalmente quando ele termina de descobrir como é que ele foi parar ali. Ele traz esse poder de conexão porque, assim como nós, ele também está se descobrindo o tempo todo. Eu tô filosofando muito. E tudo isso é trazido com muita leveza, com um humor não exagerado e também com uma seriedade na medida certa. No fim das contas, Devoradores de Estrelas, ele tem como missão esconder essas obviedades durante o filme todo, para que lá no final, com o seu final aberto, a gente tenha intimidade o suficiente para escolher no que a gente vai acreditar, que final que a gente vai acreditar. Diante de tudo que vimos e do que não vimos, qual foi a escolha de Grace? Voltar para casa ou refazer uma nova vida ali onde ele foi parar? Eu escolhi acreditar na moral da história em que nós somos pertencentes a um lugar em que nós nos enxergamos pertencentes e não naquele que fizeram a gente acreditar que nós pertencemos. E isso a gente sente onde nós somos acolhidos, onde nós somos ouvidos, respeitados, onde nós criamos laços afetivos de verdade. O
pertencer não é exatamente onde nós encontramos os nossos semelhantes, mas onde nós somos enxergados de verdade. Thumbs up. No, that's thumbs down. You would do the thumbs up. It's close enough. Qual foi a moral da história que você escolheu acreditar, que você teve intimidade para acreditar? Me conta aqui nos comentários o que você achou desse filme, se você concorda com o meu ponto de vista, se você viu algo além do que eu não coloquei aqui. Vamos bater um papo nos comentários a respeito desse filme maravilhoso. Se para você também ele foi um dos preferidos do ano já. E se você chegou por aqui agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu tento fazer aí toda semana um vídeo assim, bem intimista, sobre as coisas que eu consumo, quais são os meus pontos de vista a respeito de cada obra que eu consumo. E eu espero encontrar vocês também no próximo vídeo por aqui. Beijos e até lá!